Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Liberdade é o Meu Paraíso. Meu nome é Adriano e você é muito bem-vindo aqui. Hoje nós teremos um tema bem interessante, certo? É um tema até um tanto quanto hilário. Nós vamos discutir a respeito do seguinte: será que a Bíblia, por ser um livro que é atribuído a autoria dele a Deus, será que a Bíblia ela está de acordo com a ciência? Será? Bem, nós ouvimos muito pessoas que são apologistas das ideias, das doutrinas bíblicas, das suas próprias interpretações bíblicas, não das doutrinas bíblicas, mas das suas próprias interpretações daqueles textos antigos. Nós vemos muitos apologistas afirmando que, como foi Deus quem criou o universo, certo? Então, sempre que a Bíblia menciona alguma coisa do campo científico, isto está correto, perfeito? E isso o que nós sempre ouvimos. Mas será mesmo? Será verdade mesmo que a Bíblia, os textos que compõem a Bíblia, os textos antigos que compõem a Bíblia, será que quando eles tocam em assuntos de ciência, ela está exata mesmo? Ou ela reflete os conceitos que aquelas pessoas tinham na época em que estes textos foram escritos? Será? Vamos ver, né? Vamos discutir a respeito disso. Nós vamos discutir, na realidade, a respeito da nossa Terra, do nosso planeta Terra, certo? Especificamente sobre o nosso planeta Terra nós vamos conversar. Bem, vamos lá então. Nós temos aqui algumas imagens bem interessantes, certo? Aqui embaixo de mim aqui está ali uma reprodução, né, um desenho, né, do planeta Terra. Nosso planeta Terra ele é mais ou menos desse jeito. Aqui está bem redondinho, né? Certo? Ele não é bem redondinho, ele é um pouquinho achatadinho, mas ele é nesse formato aí, certo? Com os continentes e tudo mais. Olha o Brasil ali, né? Certo? Aqui do meu lado, aqui, né, eu tenho aqui uma galáxia, né? Por exemplo, é um exemplo de como seria a nossa Via Láctea, que é onde está o nosso Sol. O nosso Sol é só um pontinho bem lá na periferia, certo? E aqui embaixo a gente tem os planetas do nosso sistema solar. Eles estão aqui embaixo, os planetas do nosso sistema solar. Então está ali o Sol, Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, certo? A Terra é o terceiro planeta a partir do Sol, né? Isso aqui não está em escala, porque os planetas eles são grãozinhos de poeira perto do tamanho do Sol. Se a distância deles é gigante, né? Não é nada disso aqui, né? Mas é uma representação. Bem, por que hoje nós, no século XXI, sabemos que a nossa Terra tem este formato aqui? Por quê? Por que nós sabemos que existem vários planetas, tá, girando em torno do Sol? Por que nós sabemos que o nosso Sol ele pertence a uma galáxia como aquela ali e fica lá na periferia girando em torno dela também? Como nós sabemos isso? Graças aos avanços da ciência, certo? A pesquisa científica ela já é algo bem antigo, lá se desenvolveu muito a partir do século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, certo? Explodiu, certo? Em termos de conhecimento. E nós como humanidade, nós ganhamos muito conhecimento a respeito do lugar onde nós vivemos. Perfeito? Bem, porém, as civilizações antigas, elas não acreditavam que a nossa Terra era desse jeito. Elas não acreditavam que o nosso sistema solar era daquele jeito, certo? E não acreditavam que existiam galáxias como aquela ali, certo? E por incrível que pareça, existem hoje pessoas que acreditam que a nossa Terra não tem esse formato aqui, certo? Existem pessoas que acreditam que a nossa Terra ela tem esse formato aí, certo? Que a nossa Terra é plana. Vocês já devem ter ouvido falar dos terraplanistas. Pessoas que em pleno século XXI acreditam que a nossa Terra, na realidade, ela é daquele jeito ali. Que ela não é um planeta, certo? Que ela é um reino, é assim que eles dizem, que é um reino onde você tem a Terra plana, você tem ali uma cúpula em cima da Terra, tá? Que tem duas representações, né, certo? Uma cúpula em cima da Terra,
E dentro dessa cúpula você tem o Sol, a Lua e as estrelas. Eles são pequenininhos, né? O Sol é pequenininho, a Lua é pequenininha, as estrelas é um monte de pontinho dentro daquela cúpula, certo? Tá? Essa figura de baixo aqui, ela está mostrando o seguinte, né? Oh, por que a água do oceano, se é assim, por que a água do oceano não escorre igual essa figura aqui? Porque o pessoal da Terra plana acredita, como nessa figura aqui do meu lado aqui, que aquela parte em volta, na realidade, é a Antártida, certo? Que ela é um muro de gelo que segura, represa o mar. É assim. Pessoas hoje têm este conceito sobre a nossa Terra, e não este conceito aqui, que é o conceito observado através de naves que saíram da Terra e fotografaram a nossa Terra, certo? Porque nós só sabemos que a Terra é assim, porque naves saíram da Terra, apontou a câmera ao contrário e fotografou a nossa Terra. É assim, perfeito? Mas existem pessoas que acreditam nisso. Por que existem pessoas hoje que acreditam nisso? E o que isso tem a ver com a Bíblia? Tem tudo a ver com a Bíblia. Tudo a ver com a Bíblia. Mas não só com a Bíblia. Os povos antigos, os babilônios, os sumérios, os egípcios, mesmo os gregos, não os gregos filósofos, mas os gregos comuns, certo? Os persas, os chineses, aquelas civilizações antigas, eles acreditavam que a nossa Terra era desse jeito aí, ó, certo? Essa imagem que está aqui, a imagem que está primeiro aqui na esquerda, ela está mostrando ali a Terra, está mostrando um oceano em volta, a Terra como se fosse uma ilha no meio, certo? Aí você tem, por cima, os 3 céus, certo? Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, certo? Tá? Isso tem significados, tá? Eles acreditavam que o primeiro céu é esse céu que se vê, o segundo céu, se não me engano, é o céu onde estão as águas primordiais, e o terceiro céu é onde estão os deuses, tá? É assim que se acreditava. E assim como tem o céu para cima, para baixo, você tem o underworld, quer dizer, o mundo inferior, certo? Tá? E embaixo, lá embaixo, o reino dos mortos. Então essa imagem que está em preto e branco, ela é o conceito dos antigos babilônios, tá? E essa outra imagem aqui redonda, né? Ela não é um planeta Terra esse negócio aqui, tá? Vocês percebem que a Terra tá no meio, tem as montanhas, certo? Existe ali um domo, certo? O sol tá ali, ó, o sol amarelinho ali, né? Aqui embaixo, ó, o sol amarelinho ali, dentro do domo, certo? Em volta você tem as águas primordiais. Aí você tem a parte de cima, que é onde nós estamos, e a parte de baixo, lá do mundo inferior. Esse era o conceito dos sumérios. Mas os antigos egípcios, os antigos gregos não os filósofos, né? Mas os antigos gregos, os antigos persas e os hebreus, né, sem exceção, acreditavam que o mundo era assim. Perfeito? O conceito que os hebreus tinham, vamos falar mais dos hebreus. Por quê? Porque a Bíblia é baseada, né, a Bíblia, na verdade, são escritos lá dos hebreus. Certo? Eles que escreveram, eles são os donos autorais, né? Não é Deus, os donos autorais são eles. Tá? E aqui nós temos a antiga concepção hebraica a respeito do universo. Exatamente igual à babilônica. Então você tem ali, na verdade, mas não é uma esfera? Não, mas presta atenção, é uma esfera, imagina uma esfera, dentro da esfera você tem um patamar, que é a parte plana, onde está ali a Terra, certo? Então está ali a Terra, e embaixo está o Seol, né? Em cima você tem o domo, olha ali o sol amarelinho, a lua e as estrelas dentro do domo. Por cima você tem as águas primordiais. E lá em cima está Deus. Olha lá, Deus, onde está os céus dos céus. Quando a Bíblia fala os céus dos céus, é lá, ó, em cima do domo, em cima das águas primordiais, em cima do domo. Tá? Águas primordiais essas que se acreditava que era da onde veio a água do dilúvio. É isso, tá? Muito bem, então tá ali. Esse era o conceito. Tem uma imagem aqui um pouquinho maior, para a gente poder dar uma olhadinha aqui, certo? Então ali você tem a Terra plana, as montanhas, os mares, e embaixo ali em preto está o Seol, é o mundo dos mortos, certo? Você tem embaixo ali os pilares da Terra, guardem bem isso, os pilares da Terra. Aí vocês têm em cima o domo, ou firmamento, eles chamam de firmamento, ou raquia em hebraico. Nós vamos falar sobre isso ainda, raquia em hebraico.
E aí, dentro do domo estão o Sol, a Lua, as estrelas, tudo pequenininho, girando dentro do domo, e as águas primordiais por cima e Deus lá fora. Era assim o conceito. Ou seja, vamos lá. Isto aqui se parece com aquilo o que a ciência tem mostrado que é a realidade? A nossa realidade, quando os naves foguetes saíram da Terra, foram lá e fotografaram a Terra, foi isso aqui que eles viram? Bom, primeiro porque se fosse assim, não teria foguete saindo da Terra, você teria uma parede em cima, né? Não tinha como sair. Seria assim. E se saísse, tinha água em cima ainda. É isso que está aqui. Ou seja, não é isso que foi fotografado, não é isso que é observado, não é isso que é comprovado pela ciência, comprovado pelo conhecimento humano aprimorado. Não é isso. Isto aqui são conceitos de civilizações antigas e que eles colocaram esses mesmos conceitos em seus livros antigos. Vamos ver? Vamos consultar a Bíblia? Abra aí a sua Bíblia, né? E que a sua Bíblia, na realidade, o que ela é uma tradução de textos antigos, tá? Não tão antigos, porque a Bíblia mesmo, né? Todos aqueles escritos do Antigo Testamento, não foi escrito 1.300 anos antes de Cristo, antes de dar como coisa nenhuma, né? Foram escritos ali depois do exílio Babilônia, ano 500, ano 400, 300, 200, bem por ali, foi tudo escrito por ali, certo? Mas vamos lá, abra sua Bíblia e vamos conferir onde a Bíblia fala que a Terra é plana. Eu sempre acreditei na Bíblia, e a Bíblia, onde está dizendo que a Terra é plana? Vamos mostrar para vocês que a Bíblia explica isso aqui. Essa imagem que vocês estão vendo é o que a Bíblia fala que é o nosso mundo. É desse jeito aí. Por isso que os hebreus acreditavam nisso aí, certo? Vamos lá então. Abra sua Bíblia no Gênesis capítulo 1, bem lá no comecinho. Lá em cima, do versículo 6 ao versículo 8. Então diz assim, ó. Então Deus disse que haja uma vastidão. Eu citei vastidão, ou algumas Bíblias colocam expansão, outras traduções colocam firmamento, certo? Haja uma vastidão entre as águas e haja uma divisão entre as águas e águas. Então Deus fez a vastidão e separou águas abaixo da vastidão e águas acima da vastidão. E assim se deu. E Deus chamou a vastidão de céu. Houve noite e houve manhã, segundo dia. Então esse texto fala, haja uma vastidão, tenha águas debaixo da vastidão e águas acima da vastidão. Ou seja, ali está. Nós temos ali, a terra está ali, existem águas embaixo, existem águas acima de um domo. A palavra que a Bíblia usa, né, lá que os antigos hebreus usam para vastidão, ou firmamento, como algumas Bíblias têm, é a palavra raquia. Nós vamos ver o que significa a palavra raquia. Então Deus disse, haja uma raquia entre as águas. E Deus fez a raquia. Nós vamos ver o que significa essa palavra. Mas tem mais, calma. Olha o que tem no versículo 14. Estamos começando, primeira página da Bíblia. Então Deus disse que haja luzeiros na vastidão. Luzeiros aonde? Na vastidão. Os luzeiros estão aonde? Eles estão lá a trocentos mil anos-luz de distância? Não, eles estão na vastidão. Lembra que a vastidão tem água em cima da vastidão? Os luzeiros estão onde? Na vastidão. Então eles estão abaixo daquelas águas, certo? É bem como está ali. Vocês estão vendo ali no dentro, vocês estão vendo ali o sol, a lua, as estrelas, dentro do firmamento. É isso aí, ó. Tá? Vamos lá. E haja luzeiros para fazerem separação entre o dia e a noite, e eles servirão de sinais para marcar épocas, dias e anos. Eles servirão de luzeiros na vastidão dos céus, para iluminar a terra. A função deles é iluminar a terra. E assim se deu. E Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para dominar o dia, o luzeiro menor para dominar a noite e também as estrelas. Assim Deus os pôs aonde? Na vastidão dos céus, para iluminarem a terra, para dominarem o dia e a noite e para fazerem a separação da luz e da escuridão. Se vocês verem lá na Bíblia, isso aqui deve estar lá no quarto dia criativo.
Ou seja, Deus criou a terra antes e depois criou o sol e a lua. É o que diz ali, né? Existem pessoas hoje que tentam interpretar esse negócio aqui como dizendo o seguinte: não, é que, veja bem, isso aqui foi escrito sob o ponto de vista, imagine uma pessoa aqui na Terra vendo isso, né? Ah, Deus fez a luz, mas não dava para ver a fonte da luz, quer dizer. Depois ele fez isso, fez aquilo. Então tem uma lógica. Não tem lógica, coisa nenhuma. Quem lia esse negócio aqui, naquela época em que foi escrito, não entendia desse jeito que tinha uma pessoa virtual vendo Deus criar as coisas. Não tinha isso, tá? Esse era o conceito que os hebreus tinham, que eles copiaram dos sumérios, que eles copiaram copiaram dos babilônios, que eles copiaram dos persas, porque tudo isso aqui foi escrito depois do exílio babilônico, certo? Onde eles já tinham toda a influência da cultura suméria babilônica e depois da cultura persa, tá? Então eles trouxeram isso aqui é o conceito daqueles povos antigos, tem nada a ver com ciência isso aqui. Perfeito? Então, diz aqui que Deus criou a raquia, a vastidão. O que significa a palavra raquia? Se vocês procurarem esses dicionários aí, né, esses léxicos, né, fala aqui o seguinte, a palavra raquia, olha que interessante a definição de raquia. A palavra raquia, que é do hebraico, significa em sua essência expansão ou firmamento, ou a vastidão, certo? Na cosmologia bíblica, raquia se refere à abóboda celeste, a expansão sólida, que separa as águas acima, no céu, das águas de baixo, que estão na terra, nos oceanos. E que muitas vezes é traduzida como firmamento. Raquia, é uma abóboda. Mais detalhadamente, raquia deriva do verbo hebraico raga, que significa bater ou espalhar finamente, como ao martelar o metal para torná-lo fino e esticado. Ou seja, é o que o ferreiro fazia, né? A pessoa que conforma ferro, né? Ferro, ou cobre, ou bronze, né? A pessoa que fazia com martelo, né? Esquentava e batia, né? Esticava. Então, raquia significa isso, um metal que foi esticado por um ferreiro. Assim, o conceito raquia evoca a ideia de algo estendido e sólido, como uma abóboda ou uma cúpula, que se estende sobre a terra e serve como base para as águas celestiais, as águas que estão lá de cima. Certo? Quer dizer, então, nesse conceito, quando você olha no céu, lá o que você está vendo lá em cima, o azul do céu, tem água lá em cima. Imagina um vidro e tem água lá de cima. É mais ou menos isso. Tá? Último parágrafo. Em resumo, raquia não se refere apenas ao céu aberto, mas a uma estrutura sólida e estendida que separa e contém as águas celestiais. Porque senão inunda tudo aqui. É esse desenho que está aqui embaixo. Uma cúpula. O Sol, a Lua e as estrelas estão dentro da cúpula. E nós estamos dentro da cúpula. É isso. Então seria isso. Então, quando a Bíblia fala, olha, teve lá a raquia, quem lia esse negócio? Tá? O pessoal fala, mas isso significa... Não tem nada que vocês quererem dar interpretação hoje, né? Esses apologistas querem dar uma interpretação científica, entre aspas, para isso. Não, a palavra que está lá é essa, e essa palavra significa isso. Acabou. Perfeito? O conceito que se tinha era esse. Ou seja, é isso o que os nossos astronautas, as nossas naves espaciais, os nossos telescópios modernos, é isso que eles observaram? Eles observaram que tem lá um negócio lá em cima sólido, é isso? Eles comprovaram isso? Não! Isso não existe. Então, será que isso aqui foi inspirado por Deus mesmo? Porque não está dizendo que foi Deus que criou? Não está dizendo que foi Deus quem criou? Será que então foi Deus que foi inspirado por Deus mesmo isso aqui? Ou isso daqui era um conceito que os hebreus copiaram dos babilônios e dos persas? Então, perfeito, né? Vamos continuar. Tem mais, tem muito mais. Olha só como que a Bíblia fala da Terra plana, que a Terra é plana. Quer ver? Calma, nós chegamos no domo, agora vamos falar do resto, tá? Vamos lá. Jó capítulo 37. Jó capítulo 37, versículo 18, fala assim, né? Deus dizendo para Jó, Jeová dizendo para Jó, será que você, junto com ele, pode estender os céus tão sólidos como um espelho de metal?
Olha só, Deus está dizendo para Jó que os céus, eles são sólidos como um espelho de metal. Mas não contesta a Deus não, hein? Ó, Deus que falou isso. Certo? Percebem? Então tá aí, né? Vamos mais. Ezequiel capítulo 1. Quando vocês veem lá aquela visão do carro, aquele carro de Deus, teu trono de Deus, os querubins, aquele negócio todo, né? Olha que interessante. Ezequiel capítulo 1, versículo 22. Acima da cabeça das criaturas viventes havia o que se parecia ser uma superfície cintilante e impressionante como gelo, estendida acima da cabeça deles. Olha lá, olha a figura aqui embaixo, aqui. Olha que interessante. Olha lá, um negócio por cima, duro, né? E o céu, o sol, a lua, eles estão dentro desse negócio. Eles são pequenininhos, né? Quer dizer, imagina, nesse conceito, o sol não é uma estrela, o sol é uma lâmpada. É uma lâmpada que está ali girando, e a lua também, certo? É isso. Mas é isso o conceito que tem lá na Bíblia. Tem mais. Aí o pessoal fala, não, mas eu já provei na Bíblia que a Terra é redonda. Já provei que a Terra é redonda. Né? Voltando aqui em cima, aqui, né? Que a Terra é desse jeito aqui, ó. Na Bíblia está escrito que a Terra é desse jeito, eu vou mostrar para vocês. Tá bom, vamos mostrar. Vamos ver se você leu direito a sua Bíblia. Vamos ver, vamos lá. Eu até já sei o texto que vocês vão citar. Né? Isaías 40, versículo 22. Isaías 40, 22 diz assim, que há alguém que mora acima do círculo da terra. Ó, o círculo da terra. E os seus habitantes são como gafanhotos. Ele estende o céu. Olha o negócio do céu estendido. Ele estende o céu como um véu. Olha que interessante. Um véu fino. E os estica como uma tenda para morar. Essa parte aqui eu nem grifei porque eu já expliquei em cima. O Isaías está repetindo aquela história do negócio esticado em cima, certo? Como se fosse uma tenda. Mas olha, o círculo da terra. Eu já vi muita gente falando assim. Eu mesmo, quando eu era testemunho de Jeová, não percebia, não lia direito, né? Certo? Olha lá, a Bíblia fala que a terra é um círculo, tá vendo? Olha que coisa, a terra é um círculo. Não, pera, alto lá. Aqui embaixo de mim eu tenho 3 figuras geométricas. Eu tenho uma circunferência, eu tenho um círculo e eu tenho uma esfera. Qual é a diferença entre uma circunferência, um círculo e uma esfera? Qual é a diferença? Uma circunferência simplesmente é um desenho. É uma linha, é um desenho que representa algo circular. É um raio e tal, é um desenho. O que é um círculo? Um círculo é um prato. É um disco, lembra aqueles discos, um DVD, aqueles discos DVD, lembra do DVD? Ou aqueles discos de vinil, né? Quem é da minha época, né? Certo? E aquilo é um círculo. Um círculo, ele é uma superfície, é um prato. Isso é um círculo. E uma esfera, o que é uma esfera? Isso é uma bola. É uma bola. Tá, agora vamos lá. A nossa Terra, ela é o quê? Ela é uma circunferência, ela é um círculo ou ela é uma esfera? A nossa Terra é uma esfera. Não está escrito ali alguém que mora acima da esfera da Terra. Não. Mora acima do círculo da Terra. Círculo da Terra. Isso nos lembra isso aqui, ó. Cadê aquela imagem que eu mostrei para vocês no início aqui? Olha lá o círculo da Terra ali, ó. Há um Deus que mora acima do círculo da Terra. Ou seja, a Bíblia está afirmando que a Terra é assim. Você acredita se você acredita na Bíblia, não, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante, não sei o que, Tá certo isso? A Terra é assim? Você tem como me comprovar que a Terra é assim? Porque a Bíblia diz que a Terra é assim, é o círculo da Terra. Perfeito? Aí, ó. É o que a Bíblia diz. Se você acredita na Bíblia, então está aí, ó. Você tem que acreditar que a Terra é assim. Por isso tem um monte de gente hoje que acredita que a Terra é assim, certo? Por conta da Bíblia. Eu vou conversar sobre isso mais no fim. Mas vamos lá. Tem mais. Não é só isso não, tem mais. A Bíblia, assim, é tudo muito... a Bíblia tem muitos indícios disso. Nós temos aqui Jó capítulo 26, versículo 7. Ele estende os céus sobre do norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Aí eu já vi gente falando, olha, tá aí, ó, a nossa terra, ela não tem nada segurando ela. Não tem nada segurando aí também. Tá vendo alguma coisa segurando ele? Não.
Certo? Não tem nada segurando ali. Tá? Ele estende os céus, quer dizer, ele coloca a raquia em cima dos céus, aquele domo em cima dos céus, e suspende a terra sobre o nada. Aí, ó, exatamente, aí. Desse jeito aí. É isso que o livro de Jó está dizendo. Quando o livro de Jó escreve isso, é essa imagem que você deve entender que ele está descrevendo. Perfeito? Muito bem. Nós temos mais. A Bíblia fala muito sobre isso. Tem uma coisa agora bem interessante. A terra tem fundações. Olha, assim como uma casa, um prédio, tem fundações, né, que você coloca as fundações antes de construir a casa, né? A terra também tem, olha só. Jó capítulo 9, versículo 6. E faz a terra tremer e sair do seu lugar, de modo que as suas colunas estremecem. Olha, então quer dizer que lá debaixo dos continentes deve ter colunas segurando a terra. Exatamente como está essa imagem aqui embaixo. Ó. Vocês vão ver ali embaixo. Está ali a terra plana, que é o negócio por cima, a raquia por cima, certo? E embaixo está o céu pretinho, e embaixo do céu que vocês têm ali umas raízes. É as colunas da terra. Olha lá. Está escrito ali, pilares da terra. Está ali. Conforme o livro de Jó diz que foi Deus quem inspirou. Perfeito? Salmo 104, 5 fala: estabeleceu a terra em seus alicerces. Ela nunca jamais será tirada do seu lugar. A terra não se mexe. Bom, vamos lá. É isso que a ciência comprova. A terra é parada. Então, quem se mexe é o Sol. É isso. A Terra está parada e quem gira em torno da Terra é o Sol, então. Deve ser isso, né? Porque, na realidade, o conceito que esse povo tinha era isso, que a Terra está parada e quem gira é o Sol. O Sol e a Lua que giram, certo? A Terra está paradinha. É isso que acontece? A Terra está parada? Não está parada nada. Além da Terra estar girando no seu próprio eixo, ela está girando em torno do Sol, fazendo uma órbita elíptica, certo? Tá? O próprio Sol, ele está se movimentando. Então, imagina só, a Terra gira em torno dela mesma, ela gira em torno do Sol, mas o Sol está se movimentando também. Imagina, certo? A nossa galáxia está se movimentando também. Quer dizer, então, tudo está em movimento. Como é que então o Salmo, inspirado por Deus, diz que ela nunca jamais será tirada do seu lugar? Acho que não foi inspirada por Deus. Lembre-se o seguinte, um adendo aqui. O que são salmos? São músicas. Salmos são músicas, são letras de música. A palavra salmo significa isso, são canções. Tá? De onde as pessoas tiram a ideia de que uma música ela contém verdades científicas, ou ela contém profecias, ou ela profetiza o futuro, ou não sei o quê? De onde que as pessoas tiram isso? Tem alguma música que você conheça aí, certo? Que profetiza alguma coisa e as pessoas acreditam que aquela profecia é verdadeira? Não, né? Salmos são músicas, tá? Isso é uma música, perfeito? Música. Ou seja, isso não é real, perfeito? Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8. Deus, né? Ele levanta o pó, levanta do pó de condição humilde, do monte de cinzas ergue o pobre, para fazê-lo se sentar com os príncipes, dando-lhes um lugar de honra. A Jeová pertencem os alicerces da terra, e sobre eles, sobre os alicerces da terra, ele põe o solo produtivo, bem do jeito que está desenhado aqui. Certo? Olha lá. Jeová faz isso, ó. Ele faz aqui, ó. Então, os alicerces da terra, ali, ó, aquelas raízes aí embaixo, as pilares, em cima dos alicerces da terra, ele coloca o solo produtivo, que é onde nós estamos aqui. Ou seja, a Bíblia ensina que a terra é plana. Perfeito? E tem fundações, olha que legal. Bom, vamos lá. Tem mais um texto legal que eu queria mostrar para vocês também. Eclesiastes capítulo 1. Esse aqui é joia. Esse é do sábio rei Salomão. Vamos ver se o rei Salomão era tão sábio assim. Eclesiastes capítulo 1. Ou seja, o rei Salomão nem existiu, né? Já fiz um vídeo a respeito disso. Ele é um personagem mitológico. Mas vamos lá. Eclesiastes capítulo 1, versículo 5. O sol nasce, o sol se põe, e depois ele volta depressa para o lugar de onde nasce novamente. Olha, que legal! Quer dizer, então o sol ele passa aqui pela nossa cabeça, tal, ele nasce ali, ele se põe ali, pronto, ficou noite. Aí ele sai correndo, para poder aparecer lá do lado de novo.
É isso que o rei sábio, o rei Salomão, disse. Ou seja, exatamente o que essa figura aqui em preto e branco está mostrando. Está ali o firmamento, ali, firmament with the stars, quer dizer, está ali as estrelas, está ali o sol, está ali a lua, eles estão girando dentro do firmamento, bem desse jeito que está aqui essa figura. Essa figura aqui de baixo, eu tirei ela de um site desse pessoal de Terra plana. Eles melhoraram o negócio, ficou até bonitinho a imagem, né? Olha lá, Terra plana, olha lá o sol ali, ó, o sol, onde o sol está, ali embaixo do sol, ali, é que nem uma lâmpada, né? Tá? O sol está ali, está iluminando ali, aí conforme o sol vai se movimentando, vai iluminando, vai ficando escuro, é bem assim, ó, daquele jeito ali, ó. É desse jeito que a Bíblia explica. E é desse jeito que o pessoal terraplanista acredita. Perfeito? Então, tá aí. Então, essas são as provas. A Bíblia ensina que a Terra é plana. Então, se você acredita na Bíblia, não, a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é inerrável, não sei o que e tal. Beleza, então você deve acreditar que a Terra é plana. Perfeito? É isso? Na realidade é isso. Perfeito? Bom, então vamos lá. Nós temos aqui, então, uma comparação. Diz a Bíblia que a Terra é desse jeito que está aqui embaixo. Certo? Terra plana, o círculo da Terra, debaixo tem os pilares, ela está suspensa sobre o nada, certo? Tem o domo, a raquia, o sol, a lua, as estrelas ficam lá dentro, tudo ali dentro, bonitinho, lindo, maravilhoso, ó, é um sistema fechado, certo? Então, se é um sistema fechado, não adianta você mandar uma espaçonave, porque ela vai bater lá em cima, não é verdade? É isso, né? Então, não tem como é que eu vou mandar uma espaçonave para o espaço, se tem um negócio lá em cima, né? E acima disso tem água ainda. Certo? Como é que é isso? Entendeu? Então, como é que o pessoal mandou, por exemplo, a Apollo 1, Apollo 2, né? A Voyager, né? A Voyager 1, a Voyager 2, né? Como é que elas saíram? Aquelas naves que foram lá para Marte, aquelas naves que foram para Vênus, aquelas naves que foram para Saturno, naves que foram mandadas para Vênus, né? Vênus, Júpiter, né? Para Júpiter, ver as luas de Júpiter. Como é que essas naves saíram? Se tem um domo em cima. Entendeu? Bom, o conhecimento moderno mostra para nós que a Terra é daquele jeito ali, certo? Ela é uma esfera, ela não é desse jeito aqui. Isso nos faz pensar muito bem, porque, veja só, por que existem pessoas que acreditam que a Terra é assim, desse jeito como está aqui embaixo? Por quê? Porque a Bíblia diz que é assim. Certo? A Bíblia está dizendo que é. Se vocês pegarem o pessoal que é dessas comunidades de terra plana, por exemplo, tá? E pesquisarem quais são as origens religiosas deles, vocês vão perceber que 90% são cristãos. Exatamente, são cristãos. Por quê? Porque a Bíblia, que é considerada como a palavra exata de Deus, está correta. Então, se ela está correta, a Terra é plana. É isso. Perfeito? É bem assim. Mas aí tem alguns apologistas que acreditam que a Terra não acreditam que a Terra é plana, mas acreditam na Bíblia e tenta, vamos lá, né? Tenta encaixar um negócio no outro. Imagina você encaixando uma peça quadrada num furo triangular. Né? Não entra. Então a pessoa tenta encaixar um negócio no outro, dizendo o seguinte: não, veja, você tem que entender que aquilo tudo é linguagem figurada. Olha, eu concordo plenamente com essas pessoas que justificam estes erros científicos como sendo a Bíblia usando linguagem figurada. Eu concordo plenamente. Porém, vamos mais além. A Bíblia inteira ela é linguagem figurada. A Bíblia inteira, não tem uma parte dela que fala de algo cientificamente correto e algo que é figurado. Não tem nenhuma chavinha lá. Você está lendo um texto da Bíblia, uma chavinha que você está lendo, olha, aqui é literal, você tem que entender literalmente. Aí passou para o versículo de baixo, você vira a chavinha, não, agora aqui é figurado. Aí você continua lendo, até outra chavinha, não, vira a chavinha, agora aqui é literal. Não existe isso. Ou é tudo literal, ou é tudo literatura, certo? Ou é tudo literatura, ou é livro científico. Eu tenho aqui comigo, aqui na minha biblioteca, eu tenho vários livros científicos que eu uso na minha profissão, certo? Eu considero o livro inteiro como sendo científico.
Porém, eu também tenho aqui na minha biblioteca diversos livros ali, né? Por exemplo, eu tenho aqui um livro, tem ali a coleção, está aqui em cima. Aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, a coleção de Harry Potter, por exemplo. Certo? Eu li todos eles. Então, ali nos livros de Harry Potter, por exemplo, né? Não tem nada a ver com demônio, não tá? Certo? vamos desmistificar isso. Mas ali dentro dos livros de Harry Potter, ele tem poderes, ele faz mágicas, aquelas pessoas lá também fazem mágicas, coisas mirabolantes acontecem, verdade, certo? Lá dentro dos livros, certo? Por quê? Porque aquilo é literatura. Literatura, certo? Quando a gente lê lá os livros da série Star Wars, por exemplo, né, vocês vão ver lá a história do Anakin Skywalker, que se tornou Darth Vader, depois teve os filhos dele, a Leia e o Luke Skywalker, e todo aquele negócio todo que aconteceu, não é verdade? Então, isso tudo é literatura, isso tudo é apenas literatura. Não existe uma galáxia distante onde tem lá o Darth Vader. Não existe isso. Certo? Assim como não existe um governo paralelo onde existem lá os bruxos do Harry Potter. Isso é literatura. Da mesma forma, os escritos antigos que compõem o que é considerado como Bíblia hoje, certo? São literatura antiga. Eles têm lá coisas que as pessoas liam e entendiam para a sua realidade? Tem muita coisa. Como, por exemplo, o mito do Jardim do Éden. Certo? Aquele mito do Jardim do Éden, eu já expliquei no vídeo passado, qual é o significado daquilo para a sociedade da época em que aquilo foi escrito. Eles entendiam muito bem, mas as pessoas hoje acham que aquilo foi literal. Não é literal, aquilo é mitologia. Não é mitologia, aquilo é literatura. Certo? Acreditar nessas coisas é a mesma coisa que eu acreditar que o Harry Potter existe, é a mesma coisa que eu acreditar que o Darth Vader existe, certo? É a mesma coisa que eu acreditar que o Capitão América existe, certo? O Capitão América, ele defendeu a terra dos extraterrestres lá na cidade de Nova York. Então, isso não é verdade? Então, existe aqui? Não, é literatura. É literatura. Da mesma forma, como tem lá, são literaturas que têm as suas, tem as suas lições de moral. Todas elas têm as suas lições de moral, assim como a literatura bíblica. Perfeito? Bem, então o que eu gostaria de deixar para vocês aqui é o seguinte. Vamos apreciar o nosso universo, a nossa Terra, da forma como nós, humanidade tecnológica como somos hoje, certo? Conhecemos, né? E, aliás, nós não conhecemos nada ainda. Isso aqui é o que a gente consegue enxergar, tá? Existe muita coisa que a gente não conhece. Aliás, existem muito mais coisas que nós não conhecemos do que coisas que nós conhecemos, certo? E vamos cada vez mais procurar conhecer mais e descobrir mais. E não ficar se apegando a mitos do passado e achando que histórias literárias do passado eram realidade, certo? Assim como histórias literárias de hoje também não são realidade, são apenas entretenimento, tá? São apenas histórias, ok? Então eu agradeço muito a você por você ter assistido este vídeo e estar aqui prestigiando este canal.